Então, boa noite. Nós vamos dar início ao nosso terceiro webinário PET. E hoje nós vamos conversar com o Marcelo Sanches, que é nosso ex-aluno, e ele vai vir falar um pouquinho dos desafios do tecnólogo em alimentos na área de análises laboratoriais. Marcelo é nosso ex-aluno, egresso, ele vai conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho da formação dele. A ideia é que a apresentação não seja longa, ela seja curta, em torno de 15 minutos, e depois a gente abre para uma interação. Então, a gente tem depois 45 minutos de perguntas e respostas para interagir com o Marcelo e aí ele tirar as nossas dúvidas, tá bom? Marcelo, seja bem-vindo e pode dar Boa noite. início. Obrigado, professora. Boa noite novamente. Quero agradecer desde já o convite, sempre é uma satisfação fazer parte de qualquer projeto que tenha na UTFPR ou palestra, porque é muito gratificante voltar a ver as pessoas que a gente conviveu há alguns anos, né? Eu vou falar um pouquinho, então. Meu nome é Marcelo Zuc Sanches, sou tecnólogo em alimentos, com muito orgulho. E eu vou fazer uma apresentação bem breve, falar um pouco da minha trajetória acadêmica, um pouquinho também da minha trajetória profissional. Hoje eu trabalho num laboratório de análise de alimentos e água, no laboratório Alax de Maringá, e falar um pouquinho também do laboratório, uma breve introdução aí sobre um pouquinho do que o laboratório faz, e também das possibilidades de atuação de um tecnólogo em alimentos na área de laboratórios. Então, minha formação ela começou em 2012, um pouquinho tarde. Eu comecei a estudar, fazer a graduação, né? Um pouquinho já de idade, com família, com filho pequeno. E na época optei em fazer o curso superior de tecnologia em alimentos, porque eu já trabalhava na área, não, né, exclusivamente de garantia ou de qualidade ou de controle de qualidade, mas, né, numa indústria de alimentos e por isso eu optei em fazer a graduação do curso superior de tecnologia em alimentos. Na ocasião, eu havia sido aprovado também em engenharia de produção, consegui uma bolsa pelo ProUni, na PUC, em Londrina também, mas a minha opção foi o curso superior de tecnologia em alimentos, porque eu tinha alguns contatos na indústria que falavam muito bem, né? E aquilo lá foi me encantando e por isso que eu optei pelo curso de Tecnologia em Alimentos na UTFPR Londrina. Graças a Deus eu consegui fazer nos 3 anos, com muito, muito suor, muito esforço e, e muita ajuda também dos professores, né? Que a gente sempre fala na época, para mim, até hoje, né? O maior patrimônio da UTFPR são os professores. Então, consegui fazer nos 3 anos, sem DP. E aí já ingressei no mestrado na UTFPR mesmo, em 2015. E no mestrado, foram mais 2 anos de mestrado na UTFPR, e durante esse período sempre trabalhando em indústrias, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre cada indústria, onde eu trabalhei, como eu cheguei até aqui, né, no laboratório, mas sempre foi trabalhando em indústria de alimentos. Em 2015, iniciei o mestrado, 2017, finalizei o mestrado, e em 2021 eu fui aprovado no doutorado aqui da Universidade Estadual de Maringá, na UEM. E comecei em 2021, auge da pandemia. Eu estava na indústria de alimentos, optei em sair da indústria para me dedicar ao doutorado. Fiz um pouco mais de meio ano, cumpri quase todos os meus créditos durante o doutorado, mas na época da pandemia não havia um bolsa suficiente para todos os doutorandos. E também eu tive um problema de saúde com a minha família, com minha esposa, Covid, né? Um problema bem sério. E aí eu tive que optar, quase, se eu não me engano, julho, junho, já era, já meio do ano, ou, ou voltava para casa, que eu morava em Sertanópolis, né, na época, e vinha para Maringá durante a semana, ou eu continuava o doutorado, é, e tentava arrumar algum emprego, alguma coisa que em Maringá. Inicialmente eu arrumei um emprego, fazia bicos, né, também, mas eu arrumei um emprego que foi no laboratório, mas acabou ficando inviável porque eu não estava conseguindo me dedicar nem ao emprego e nem ao doutorado.
Então chegou um momento que eu tive que escolher. E aí eu escolhi o serviço, né, o trabalho, porque eu tinha uma família para sustentar, um filho pequeno, e optei no trabalho, e aí acabei não seguindo com o doutorado. Então o sonho do doutorado ficou um pouquinho mais para frente. Vou falar um pouquinho da minha atuação profissional, que ela acaba confrontando com a acadêmica, né? Porque as coisas aconteceram muito junto. Eu, em 2012, eu já trabalhava no Moinho Globo Alimentos, lá em Sertanópolis, onde eu morava, e eu trabalhava na parte operacional, chão de fábrica, operador de máquina, operador de moagem, operador de empilhadeira, chão de fábrica mesmo. E foi aí que nasceu o desejo de fazer tecnologia em alimentos. E aí eu optei em fazer tecnologia em alimentos justamente porque eu estava já trabalhando numa indústria de alimentos. Então, no Moinho Globo, eu trabalhei na parte, além da parte operacional, eu pude fazer o estágio também lá na, no laboratório de análises bromatológicas. Então, eu consegui já lá no Moinho a fazer esse acompanhamento do que seria trabalhar com controle de qualidade. Então, para mim foi muito importante esse trabalho, não só pela experiência de chão de fábrica, mas também esse estágio para mim me deu bastante suporte para seguir novos desafios. Mas ao final da graduação, coincidentemente, eu acabei saindo do Moinho Globo porque meu projeto de mestrado era na área de café e surgiu uma oportunidade na Cacique. E fui para a Cacique como analista de controle de qualidade. E aí na Cacique eu pude também aprender muita coisa na prática, o que a gente às vezes vê na teoria, durante as aulas. Eu consegui aprender muito, mas muito mesmo. E na Cacique eu exercia a função de analista. Rotinas laboratoriais, como algumas análises físico-químicas, análise sensorial também. Na Cacique foi muito importante essa parte de análise sensorial, porque às vezes a gente não, na universidade você não tem ideia de como é importante a parte sensorial, e às vezes a gente acha que não, mas eu pude ver na prática para a indústria o quanto era importante a análise sensorial. E depois da Cacique eu fiquei aproximadamente 2 anos e meio na Cacique, tive uma outra oportunidade, que foi no Macarrão Galo, na Celme, na unidade de Rolândia, que é a filial, a matriz em Sumaré. E na Celme eu entrei como analista de controle de qualidade. Fiquei algum tempo, como analista nas rotinas laboratoriais, mas aí já comecei a ver algo diferente também na Celme. Eu comecei a fazer monitoramento de processo, que o controle de qualidade também tem esse viés, né, de monitoramento de processo, além de rotinas laboratoriais. E fiquei um tempo também nesse monitoramento de processo, e depois eu acabei sendo promovido lá para uma função um pouco diferente do que eu fazia, né, que é como líder de empacotamento e produção. Na realidade, é e não é, né, porque você produz e você vai cuidar também. Então, foi uma experiência muito boa, porque eu comecei a lidar com equipes, fazer a parte de gestão de equipes. Então, lá na Cell me deu esse suporte onde eu pude aprender a fazer essa gestão, porque até então eu trabalhei como analista, fiz estágio, na Cacique também, mas nunca tinha exercido uma função de gestor, né? Um gestor de equipes. E tinha equipe de empacotamento e equipe de produção, e para mim, foi mais uma empresa que eu trabalhei que eu pude aprender muito, muito, muito na prática, né? E eu sempre valorizo muito a parte prática. Depois da Celme, eu ainda morava em Sertanópolis, todos esses lugares aí que eu trabalhei. Na Cacique, eu vinha todo dia de Sertanópolis para Londrina de moto, para Celme também, todos os dias, de Sertanópolis para Rolândia de moto. E aí a viagem ficou um pouco pesado para mim, já estava um pouco cansativo. E aí eu achei melhor mudar de trabalho, achar alguma coisa mais próximo de casa. E aí fiquei quase 2 anos e meio também na Celme e fui para Pratic Leve Alimentos em Biporã, que é bem pertinho de Sertanópolis, para quem conhece a região aí. É, então fui para Ibiporã na Pratic Leve. Pratic Leve foi um desafio muito muito grande na minha carreira profissional, porque
era, era uma oportunidade que eu tinha para implementar um sistema de gestão de qualidade do zero, né? Eu ainda me lembro na entrevista, me perguntaram, Marcelo, a gente precisa implementar HACCP. E na época eu falei, caramba, o que que é HACCP, né? Eu não. Aí depois saí de lá, você consegue? Eu falei, consigo sim, pode me contratar que eu consigo. E aí eu saí de lá já pesquisando o que que era HACCP. Aí descobri que era a PPCC, mas era sigla em inglês. Mas eu como eu não tinha esse contato muito a fundo, né, com a parte de garantia da qualidade, então na hora eu acabei não me ligando. Mas era um desafio imenso lá na Prática Leve. É, foi a última empresa que eu trabalhei, a última indústria de alimentos que eu trabalhei, e é uma empresa que eu tenho um carinho muito especial, porque lá a gente fez é, do zero, né? Entrei na parte Project Leve para montar um sistema de gestão, desde construção de laboratório, implementação de APPCC, até deixar a empresa pronta para certificação internacional, né? Então, esse foi meu objetivo lá e eu, graças a Deus, consegui cumprir. Então, além das rotinas laboratoriais, lá no Project Leve, eu também fazia o monitoramento de processo e a garantia da qualidade. Então, a gente fazia o ciclo, eu fazia o ciclo completo. Uma empresa de médio porte, mas ainda não comportava ter uma equipe, né? Hoje eles já têm uma equipe lá de qualidade, eu sempre visito lá. Então, foi uma experiência ímpar, a Prática Leve Alimentos, na minha carreira profissional. E eu saí da Prática Leve justamente para fazer o doutorado, né? Eu não tinha intenção de sair, mas como eu fui aprovado e eu tinha esse desejo, eu resolvi sair para fazer o doutorado. E durante o doutorado eu não trabalhei, né? Porque a ideia era tentar sobreviver com a bolsa, fazendo alguns bicos aqui em Maringá e sobreviver e me manter. Mas infelizmente não tinha bolsa para todo mundo, faltou bolsa e faltou dinheiro, então precisei trabalhar. Mas eu só saí da Prática Leve para fazer o doutorado. E depois da Prática Leve, já em Maringá, fazendo doutorado, já meio capengando ali, acabando o dinheiro e precisando fazer alguma coisa, o Laboratório Alax apareceu aí na minha vida. O Luiz, que é um dos donos do laboratório, juntamente com o Norton, ele sempre me convidou, vamos trabalhar com a gente está no começo, eu vou falar um pouquinho da história do Laboratório Alax. Nós estamos no começo, mas temos um projeto muito interessante, um projeto a longo prazo, e aquilo lá foi ganhando corpo e eu fui me encantando, e eu precisava, ou eu voltava para Sertanópolis, ou eu ficava aqui, arrumava um emprego, enfim. Falei, vou ficar, já estou aqui, vou ficar aqui. Minha família lá e eu durante a semana aqui. Ia embora para casa na quinta noite, voltava na segunda de manhã de moto para Maringá, de Sertanópolis, Maringá. E aí, inicialmente, assumi a função de analista comercial aqui no Laboratório Alax. Até foi engraçado quando eu conversei com o Luiz, falei, Luiz, eu não sei vender nada. Eu não sou vendedor, né? Eu sou da área técnica, eu sei fazer análise, eu sei garantir a qualidade, eu sei certificação internacional, eu sei isso, eu sei monitorar processo, mas eu não sei vender. Ele falou, justamente é isso. A gente tem esse propósito um pouco diferente e nós queremos uma equipe técnica na parte comercial, né? Então, essa cultura lá do laboratório Alax já veio lá de trás com os fundadores tendo essa visão de que quem trabalhasse no comercial teria que ter uma formação técnica. E eu tinha essa experiência, passei por todas essas empresas, então eu falei, vamos lá, eu não tenho muito o que perder, né? Eu já estava numa situação bem ruim, falei, vamos arriscar, eu tô tudo agora, tudo ou nada. E aí voltei aqui o slide, só para complementar, eu entrei como analista, hoje eu sou supervisor comercial no laboratório, hoje o laboratório tem uma equipe de comercial, de vendedores, e hoje eu faço a supervisão. Então, eu vou falar rapidamente aqui do laboratório Alax, porque eu acho que já está dando uns 15 minutos também, já deu 20, professora, já vou finalizar. O laboratório Alax, ele iniciou suas atividades final de 2019, eu entrei lá logo quase um ano depois, né? A atuação do Laboratório Alax em alimentos, água, nutrição animal, né? Ração, farinhas de origem animal, e na parte ambiental, análise de água e águas residuais.
O Laboratório Alax hoje ele tem algumas certificações e acreditações, como o Revlas, da Anvisa, o Inmetro 17025 e o IAT-CCL, que é do Instituto Água do Paraná. Vou trazer rapidinho aqui para abrir a discussão algumas possibilidades de atuação em laboratórios, né? Não especificamente no Alax, mas quando eu vim para o Laboratório Alax, eu não tinha essa visão. Um dos donos, o Norton, que é sócio do laboratório, ele é tecnólogo em alimentos também. Então, isso me mostrou, a gente sempre falava, às vezes, na UTFPR, quando a professora convidava para alguma palestra, alguma coisa, do leque de possibilidades de atuação do tecnólogo em alimentos, e aí eu descobri que o laboratório é mais uma possibilidade, mais uma opção para quem vem dessa área. Então, como algumas opções em laboratório, nós temos a área físico-química, que pode atuar desde a preparação de amostras, como na parte de lácteos, cárneos, vegetais, nutrição animal, micro e macroscopia, análises instrumentais, que são profissionais muito qualificados, que tem muito pouco no mercado, profissionais que seguem para essa área, e é uma área muito interessante, e também na gestão de equipe, né? O tecnólogo em alimentos, ele tem condição de fazer uma gestão de equipe na área físico-química. Além da área físico-química, a área microbiologia, que ele pode atuar que a gente subdivide as áreas, né? Então, por exemplo, dentro da microbiologia, a gente tem a área de meio de cultura, a área de pesagem e inoculação, a incubação, leitura e repique, e também a gestão de equipes. Na análise de água, na área de água dentro do laboratório, que são análises básicas para água, e também instrumentais, que aí praticamente entra na mesma parte de físico-químico para alimentos, e também na parte de gestão de equipes. Também na parte de garantia, né, fazendo a parte de sistema de gestão do laboratório, cuidando do certificação do Reblas, acreditação do Inmetro, certificação do MAPA, certificação GMP, e também na gestão de equipe, numa equipe de garantia de qualidade. E, por fim, dá para atuar na área comercial, que é a que eu atuo hoje, né, que é a área de atendimento, algo direto ao cliente, vendas, consequentemente, pode-se ter um setor para atendimento dentro da área comercial, exclusivamente para atendimento técnico, mas também pode partir para a área de vendas, dando um suporte técnico para o cliente, e gestão de equipe, que é o que eu faço hoje no Laboratório Alax. Então, o que eu ia trazer de apresentação seria isso, e aí eu fico aberto aí as questões, as dúvidas que eu puder ajudar. Muito bom, Marcelo. Acho que deu para ter uma noção, né, da tua experiência profissional. Deixa eu abrir aqui para ir conversando com você, a gente não ficar falando com o fantasma, né? E a gente vê que você, na verdade, acabou trabalhando em bastante áreas, né? Isso com certeza te deu um leque de visão, até para hoje poder estar especificamente fazendo essa venda, mais ou menos entendendo o que as empresas precisam, porque você passou por elas. Então, acho que isso fez uma visão. Eu vou começar com a primeira pergunta, e aí depois, pessoal, eu vou pedir para vocês irem colocando as mãozinhas, e aí a gente vai chamando conforme a ordem, tá? A minha primeira pergunta, que eu fiquei curiosa, é o seguinte: o que é que as empresas mais gostariam ou mais precisam? O que vocês mais atendem nas empresas de alimentos? Eu sei que aí também tem agora outras áreas, né? Uhum. Mas nas empresas de alimentos, quais são as análises mais solicitadas, mais necessárias? Hoje, as indústrias de alimentos, a gente chama um conjunto de legislações. Então, sempre que a gente vai conversar ou com algum cliente de indústria, que ele não traz essa informação, que ele não vem com a informação do que ele precisa, a básica é microbiologia, né? Que é a legislação de microbiologia, IN 161. Então, a gente chama um conjuntinho ali de legislações base, né? Que é de microbiologia, microscopia, RDC 623, e contaminantes inorgânicos, RDC 160. Isso é o básico. Isso, né? E a de água, né? Também ela é bem requisitada. Então, qualquer indústria que quer produzir alimento hoje, ela tem que fazer pelo menos isso, né? Mas
a gente vê que hoje a cobrança é bastante em cima da microbiologia, né? Principalmente quando sai alguma coisa na mídia, né? Aí o povo fica todo alvoroçado. Mas eu se eu pudesse falar uma área a que mais pede hoje, né? Duas, microbiologia e fisicoquímico, são as mais requisitadas, né? Porque a microbiologia para a segurança do produto e a fisicoquímica, caso não tenha RTIQ o produto, para monitoramento de processo, né? Saber como o seu produto está, né? Perfeito. A análise de alimentos para composição centesimal, vocês fazem também? Fazemos. A parte de análise, sim. Nós não fazemos a formatação, né? Ah, eu Da preciso rotulagem formatar nutricional daí? isso. Ah, tá. Eu preciso formatar, porque tem todas aquelas regrinhas de tamanho de letra, tem a regrinha de tamanho de porção. Então a gente não faz essa, porque nem sempre o cliente, às vezes ele tem um produto e embala em vários tipos de embalagem. Então aí muda. Mas a parte de análise, sim, né? Proteína, o básico, proteína, umidade, resíduo mineral, a parte de gorduras saturadas totais, sódio, fibras alimentares. E dependendo do produto, vem algumas mais específicas, vitaminas, alguns minerais, E vocês mas a fazem gente tudo faz. isso? Tudo. Fazemos tudo e também a parte de cálculo, porque a gente vai fazer todas e a gente já expressa a parte de valor energético, né? E carboidratos, que normalmente é por diferente, depende da matriz também. Uhum. Vocês fazem alguma outra análise de carboidrato, além de por diferença? É que tem, para matriz carne, tem um carboidrato que ele é mais indicativo para fraude, né? Então ele muda um pouco. Uhum. Ele muda um pouco a metodologia, já não é por diferença, tem um método específico para isso. Legal, ótimo. Muito bom, já falei bastante. Agora vamos abrir para as perguntas. Vamos aguardar as minhas meninas. Aí eu vou pedir assim: não precisa ficar todo o tempo ligado, a não ser que não consiga. Às vezes a pessoa está num celular que não tem uma câmera, mas eu acho que nesse momento de interação de pergunta seria interessante abrir a câmera, né? Até para a gente ver Legal. a carinha e poder fazer uma interação maior. Olha lá, Luana, primeira. Pode ir. Oi, boa noite. Oi, Luana. Eu vou olhar aqui, que eu escrevi a pergunta, só um minutinho. Eu queria saber sobre as análises rápidas que são feitas no laboratório. Fazendo biotecnologia, a gente viu que tem bastante análise que assim, precisa, que a maioria prefere, né, que seja mais rápida, e qual que seria o desafio? Porque às vezes a maioria das empresas, das indústrias querem as coisas mais rápidas, né? Então, qual que seria o desafio que tem nisso? Então, Luana, boa noite, Luana. É, a gente tem as áreas, né? Então, vamos falar da área de microbiologia, de análise rápidas, né? Hoje existem vários tipos de análises. Por exemplo, vamos falar de uma bactéria, porque senão fica muito genérico. Vamos falar de salmonela. Salmonela tem métodos para 24 horas, é, é extremamente rápidos, né? Que é através do Vidas. Mas também tem métodos tradicionais. O que são os métodos tradicionais? É aquele que faz a pesagem, a incubação, aí se tiver colônia suspeita, vai para confirmatório, mas também tem métodos de 48 horas, rápidos, mais 48 para confirmatório. E tem outros para 3 dias, mais 3 dias. A indústria, lógico, ela sempre tem pressa, sempre é para ontem. Mas quando a gente fala de microbiologia, é um pouco mais complexo, porque cada bactéria tem o tempo dela. Então, por exemplo, dá para fazer salmonela em 3 horas? Não dá, não tem como. Mesmo que for no Vidas, você vai precisar. E mesmo que for no Vidas, se você tiver uma positivação, você vai ter que iniciar do zero e começar de novo e vai ter aquele tempo. Então, assim, o pessoal de indústria, eles já têm essa noção um pouco desse tempo, né? Então, eles tentam sempre antecipar, ó, eu preciso para urgente, então tenta mandar um pouco antes. E os laboratórios, eles vão, conforme vamos ter novas tecnologias, os laboratórios vão implementando essas novas tecnologias para poder fazer rápido também.
Mas microbiologia é um pouco mais complexo, né? Porque, por exemplo, o E. coli às vezes também sai em 24 horas. Deixa eu lembrar um que é mais tempo. Bolores e leveduras. Bolores e leveduras tem métodos para 4 dias, mas tem métodos para 5. Então, dá para fazer com um dia? Não dá. É difícil, método tradicional. Mas existem alguns métodos que a indústria às vezes usa, que a gente chama métodos rápidos, que é mais para liberação de lote, então também tem. Mas o laboratório, normalmente, ele vai sempre seguir metodologia tradicional, ou é ISO, ou é a OAC, para garantir esses resultados, né? Porque uma vez positivando uma salmonela, isso gera um transtorno é, um tanto grande, né, para qualquer tipo de indústria. Mas na área de microbiologia é isso. Agora, físico-químico, a gente tem algumas análises imediatas que a gente tem um prazo, dependendo da matriz, por exemplo, lácteos, algumas matrizes lácteas, ela precisa ser feita em determinado tempo. Mas a físico-químico, ela não tem a gente não está lidando com um ser vivo ali, que está ali vivo, você tem que esperar dar uma condição de temperatura, dar um meio de cultura seletivo para ele crescer. A físico-químico, lógico, tem todo um processo de preparação, de reagente, curva, às vezes curva de calibração, mas você consegue às vezes fazer um pouco mais rápido, né? Mas que nem eu disse, mas as indústrias elas têm esse conhecimento de que tem esse tempo, e quando a gente faz uma proposta para o cliente, existe essa indicação já de qual que é o prazo. O cliente pediu Salmonella, E. coli, bacilos. Então vai lá na proposta, o prazo máximo são 5 dias. Então ele sabe que o laudo não tem como, vai ser 5 dias, né? E na parte físico-química também, a gente coloca lá. Mas aí na parte físico-química, a gente tem essa flexibilidade que a gente chama no laboratório de prazo rush, alguns laboratórios chamam rush time, que é um prazo mais rápido, né? Então, eu preciso de uma proteína. Quanto tempo, Marcelo, você consegue uma proteína? Fala, eu consigo no prazo rush em 2, 3 dias, talvez, porque a análise de proteína ela é um pouco mais complexa, porque tem a digestão, titulação, vai para o bloco, né? Fica lá. Então demora um pouco mais também. Mas para a fisicoquímica, dependendo do ensaio, a gente consegue acelerar. Microbiologia é um pouco mais complicado. Entendi. Obrigada. Legal, obrigada, Marcelo. Próxima pergunta. Mariane. Se você conseguir abrir, Mariane, ou se não, você pode também fazer direto. Eu vou fazer direto, tudo bem? Boa Tudo bem, noite, Mariane? Marcelo. Boa noite. Bem? Então, você que é responsável por algum tipo de treinamento da equipe? Que tipo de treinamento, assim, por exemplo, alguém que vai entrar no laboratório, vai trabalhar na parte comercial, ou é mais ou Na menos isso? parte da gestão de equipe. Sim, sim. E como é que Nós, funciona isso? então, Isso. assim, como a gente tem o Laboratório Alax tem essa pegada técnica na parte comercial, nós do Alax, toda a equipe comercial, ela tem que também ter essa pegada técnica. Então, quando a gente vai contratar uma pessoa, nós, nós sempre damos prioridade para a parte técnica do que para a parte comercial, né? Não que não tenha pessoas que venham da parte comercial, tem, mas quando essa pessoa vem da parte comercial, a gente faz todo um trabalho de treinamento de colocar ele a par de todas as legislações vigentes na área de alimentos. E aí, eu vou abrir um parênteses aqui, porque assim, lá no Alax não é só alimentos. Então, eu tive que aprender a parte de nutrição animal, eu tive que aprender as legislações de nutrição animal, tive que aprender as legislações de água, de efluentes. Então, a gente tem que aprender todo dia. Então, essa pessoa que entra, se ela vem com uma bagagem técnica, uma formação, por exemplo, de tecnólogo, é mais fácil. O treinamento ele se torna um pouquinho mais fácil. Mas se ela não vem, a gente também vai fazer da mesma forma o treinamento para ele saber de tudo, porque quando a gente conversa com o cliente, a gente precisa saber. Quando o cliente fala, eu preciso de uma proteína em base seca, eu preciso saber o que é isso, né? Não dá para simplesmente só entrar no sistema e pegar lá e digitar e colocar. O
cliente às vezes quer discutir uma legislação que ele está com dúvida sobre plano de amostragem de microbiologia, se é de 2 classes, 3 classes. Então, a parte comercial, no Alax, ela precisa saber desse conhecimento. Hoje, quem faz todo esse treinamento com os colaboradores novos que entram na parte comercial, sou eu e o Norton, que é o diretor comercial. Então, a gente faz aí um trabalho de aproximadamente 30 dias aí, né? Inclusive, nós estamos com um consultor novo, que é o Arthur. Ele é farmacêutico, de formação. Trabalhou com a gente na Cacique, trabalhei, eu, o Arthur, inclusive o Luiz, né? Trabalhamos juntos na Cacique. Então, a gente faz todo esse trabalho de conhecer as legislações vigentes do que a gente trabalha, principalmente na área de alimentos, e água, e depois depois que termina esse trabalho, também é feito um trabalho na parte técnica para ele conhecer as áreas, conhecer como que funciona a microbiologia. Na verdade, ele começa a ver como entra a amostra, né? Como que chega essa amostra, como que cadastra, como que recepciona, como que vai a preparo dela, vai para a área de físico-químico, vai para a área de microbiologia, vai para a área ambiental. Ele passa por todos os setores do laboratório para depois ele estar pronto para ir para a área comercial. E mesmo depois pronto para a área comercial, tem um outro trabalho, né? Que é fazer a abordagem com o cliente, né? Que isso é uma coisa que eu aprendi. Que quando eu entrei, como eu falei, eu não sabia vender nada, nem um palito de fósforo. Eu tinha todo o conhecimento técnico e vivência em indústria, chão de fábrica, mas eu não tinha a parte de abordagem do cliente, como que seria, e eu percebi que quando a gente tem a parte técnica um pouco mais aprimorada, a abordagem ela se torna mais fácil, né? Porque a gente está fazendo uma venda técnica, né? Não estamos vendendo um produto, né? É um serviço, mas é um serviço técnico. Então a gente acaba nós mesmos fazendo todo esse treinamento com o colaborador que entra na parte comercial. Os colaboradores que entram na parte técnica também tem todo o treinamento, mas aí cada área faz um treinamento específico, né? Muito obrigada. Aí, muito bom. Pessoal, já botem a mãozinha aqui para o próximo. Eu vou só fazer uma colocação aqui com o Marcelo e eu já chamo outra pessoa. Mariane, pode baixar a sua mãozinha, a não sei que você tenha mais pergunta. Eu esqueci. Marcelo, tem mais algum outro tecnólogo na venda ou só tem você? Na venda, sou eu, e tem o Norton, que na verdade ele fazia essa parte ele é o diretor comercial hoje, e ele também é tecnólogo. Também tem mestrado pelo TFPR, Medianeira, se eu não estiver enganado. Mas tecnólogo, tinha o Alisson, não sei se a professora lembra, o Foi nosso Alisson aluno, eu lembro. foi aluno aqui, o Alisson ele trabalhou no físico-químico com a gente aqui também, ele foi gestor da área físico-química durante um tempo. Então, hoje, por enquanto, só tem eu e o Norton na parte comercial. Na parte técnica, não. Os laboratórios, assim, a minha visão, né, que os laboratórios, hoje eu tenho um pouco mais de contato a gente lida com bastante laboratório, conversa com todo mundo, né? Então, existe ainda uma barreira de que, é da microbiologia, é biólogo, é da fisicoquímica, é químico. E a gente percebe que está sendo quebrada essa barreira com a vinda de outros profissionais, né? Então, e o tecnólogo, ele se encaixa em qualquer área dentro do laboratório que eu apresentei. Muito bom. E tem mais outras formações dentro daí do laboratório, Marcelo? Temos engenheiro químico, biotecnologia, farmácia, deixa eu lembrar. Eu acho que é isso. É um Engenheiro time, químico, é um acho que é isso time aí. de profissionais. Temos doutores dentro do laboratório, né? Tem o pessoal, o João da microbiologia, que se formou, terminou o doutorado. Tem bastante pessoas. Hoje o laboratório Alax, ele tem uma equipe multidisciplinar, né? Então isso é muito importante, principalmente quando a gente tem discussões, né? Porque nem sempre a visão do tecnólogo é igual a do químico, que é igual a do engenheiro químico. Então isso enriquece bastante as discussões. Muito bom. Vamos abrir para a próxima. Isabela, contigo a palavra. Se puder abrir o vídeo, melhor. Se não, manda bala.
Olá, boa noite, Oi, Marcelo. Isabela. A minha pergunta é em relação à pós-graduação, eu queria saber se por algum momento que você teve na pós-graduação, você sentiu algum preconceito em relação a ser tecnólogo em alimentos e não, por exemplo, engenheiro, que é geralmente o que se espera da área de alimentos. E aí, em relação a isso, você teria alguma dica, vamos dizer assim, para quem quer seguir na área da docência? Ou seja, tipo assim, continuar após tudo na área de pesquisa e tudo mais? Olha, Isabela, é, isso tem, né? Isso não dá para gente. Quando a gente às vezes vai para indústrias grandes, é muito ego. A gente tem que aprender a lidar com um pouquinho de ego das pessoas, isso em qualquer lugar. Então tem, né, esse tipo de comparação. Ah, o tecnólogo não é curso superior, né? Eu até na época, logo que eu me formei, eu entrei no mestrado, quando perguntava qual a sua formação? Curso superior de tecnologia em alimentos. Eu sempre falava assim, porque é o curso superior. Mas às vezes, mas isso eu vejo que não é nem do profissional, tá? É da pessoa. Não é, eu vejo que não é profissionalmente, porque o profissional, a pessoa que é profissional mesmo, ela não faz esse tipo de para minimizar, né? Mas a pessoa que é mau caráter, ela vai fazer em qualquer situação, né? Mas assim, isso tem. Não vou mentir para você que não tenha, porque tem. Mas eu nunca tive, nunca me atrapalhou. A gente provava na prática que o tecnólogo é tão competente quanto qualquer outro profissional, engenheiro químico, engenheiro de alimentos. Lógico, cada um dentro das suas atribuições, né? Mas dentro das atribuições, o tecnólogo, ele é um dos profissionais mais versáteis que, no meu ponto de vista, que tem, porque a gente pode trabalhar na parte técnica, no chão de fábrica, monitoramento de processo, a gente pode ir no controle de qualidade, nós podemos trabalhar na gestão, com garantia de qualidade, então não tem limite, né? Para o profissional, para o tecnólogo. E a formação nossa, a UTFPR, ela propicia isso, né? Porque a gente vê, eu não sei que período que você está Eu tô no quarto período. no quarto, não sei se já começou as práticas. Eu já fiz algumas. É, então, assim, a gente tem as práticas na UTFPR, difícil, e isso a gente não vê em alguns cursos, né? Às vezes algumas engenharias não têm esse tipo de prática, e no o tecnólogo tem. Então, isso favorece muito para nós. Mas pode acontecer acontecer essa situação aí mas tecnólogo não pode isso, não pode aquilo. Mas, assim, é que nem conselho, né? Hoje o tecnólogo ele pode ter não só CRQ, como CREA. Então, de- se você pegar qual profissional que pode ter CRQ e CREA, é o engenheiro de alimentos e o tecnólogo de alimentos, né? Dificilmente vai ter outra profissão que pode ter esse tipo de situação. Então, eu acho que vai acontecer isso, mas a gente tem que não ligar muito para a conversa paralela e mostrar na prática é, que nós somos competentes, né? Lógico que existem profissional ruim em qualquer área, né? Existem tecnólogo ruim, existe engenheiro ruim, né? Mas existem também todos os tipos de profissionais bons também. Ok, muito obrigada pela sua resposta. Obrigada, Isabela. Alex, passando a palavra para você. Pode ficar à vontade. Boa noite, Marcelo. Ô, Alex, tudo bem? A minha pergunta é sobre explicando câncer da Isapera, né? Eu queria saber sobre o pós-graduação. Você fez o mestrado e Uhum. tá tentando cursar o doutorado, né? Qual que é o que que o mestrado contribuiu na formação e que é a primeira pergunta, né? E agora com o doutorado, porque ainda está em andamento, né? Uhum. Quando você receber o título de doutor, o que que isso irá contribuir no seu trabalho? Olha, o Alex, eu até vou concluir, eu acabei não concluindo lá a pergunta da Isabela, que ela também perguntou sobre essa questão de docência, né? Mas antes de responder, deixa eu perguntar, você não é primo da Érica, não? Porque a Érica Watanabe
Eu fiz a graduação com ela e nós nos formamos juntos. Hoje ela trabalha aí na UTFPR. Mas, enfim, essa questão de ir para a docência, eu tinha esse desejo quando eu fiz o mestrado e depois que eu comecei o doutorado, esse era o objetivo, né? Até então. Mas o doutorado eu não estou fazendo mais, eu interrompi lá atrás, eu acabei trancando e acabou cancelando porque eu não consegui voltar, então acabei parando mesmo. Mas assim, se você tem o desejo de ir para a área de docência, o caminho é o mestrado e o doutorado, não tem outro caminho, né? Mas se eu te falar que na indústria, às vezes, dependendo do porte da indústria, o mestrado e o doutorado, ele me ajudou muito, né, na parte que eu fiz o doutorado, para o meu conhecimento, né? Para o meu conhecimento. Mas para a indústria, dependendo do porte, não tem tanta importância, né? Da mesma forma que, às vezes, é um pouco, é o inverso, né? Como eu fiz o mestrado na UTF, fiz o começo do doutorado na UEM, o que eu percebo, isso é uma opinião minha, não vou falar que isso é uma realidade, né? Que são dois mundos opostos. Que a experiência que a gente adquire todo na indústria, às vezes não serve nada para a universidade. E toda aquela publicação que você faz durante o mestrado, de artigos e no doutorado publica pesquisa, e às vezes, dependendo do porte da indústria, também às vezes não serve. Eu falo porque eu tive uma experiência, logo que eu parei o doutorado, que eu ia começar a procurar, então eu colocava um currículo muito enorme e às vezes ninguém chamava nem para entrevista porque o currículo tinha um monte de coisa. Tinha um monte de artigo, tinha isso, tinha aquilo. E então eu senti isso. E no doutorado eu também senti que a experiência que eu tinha lá da indústria, que eu achava que, era muito importante, e no doutorado não me ajudou em muita coisa, você entendeu? Então eu acho que tem que ter o foco. Eu vou partir para a docência, então não tem outro caminho, mestrado, doutorado, porque hoje as federais, para entrar, precisa do doutorado, os institutos federais não, aí já pode ser graduação e mestrado, só graduação já dá. Mas se o caminho é a indústria, às vezes eu penso que às vezes uma especialização antes do mestrado pode ser, a não ser que você seguir o mestrado profissional, que é o da UTFPR, não fazendo propaganda, mas já fazendo propaganda, porque aí é diferente. Porque, por exemplo, quando eu fiz eu fiz o mestrado profissional na UTFPR trabalhando na Cacique. E o meu projeto era relacionado a café. Então, aí agregou, né, nesse caso. Mas quando você parte para o mestrado acadêmico, às vezes você não está imerso numa indústria e você fica muito em laboratório, né, que foi o que aconteceu comigo no doutorado. Eu não estava imerso numa indústria, apesar que eu visitei algumas, mas eu acho que o caminho, às vezes, é o mestrado profissional ou uma especialização, caso você decidir ir para a indústria. Agora, não, quero docência. Aí tem que pegar firme mesmo o mestrado profissional ou acadêmico e depois seguir no doutorado, se o desejo é partir para a Universidade Federal. Obrigado. Perfeito. A Maria Vitória, a próxima, eu vou cortar um meio do caminho aqui só para fazer um linkzinho nessa pergunta. Eu detesto, de verdade, o termo quando o aluno fala assim, mas lá na indústria a gente não faz nada disso. Eu quero morrer. Como que é? Na teoria, a prática é diferente. Né? Ou na prática, a teoria é diferente. E aí eu tenho um meio do caminho assim, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Que assim, a gente tem que tentar achar um ponto onde, se está tão distante, ou a tua prática está errada, ou a tua teoria está defasada também, né? Então, você chegar no meio do caminho entre esses dois pontos, essa é a sabedoria, né? Essa é a sabedoria. Eu gostaria de ouvir um pouquinho a sua opinião com relação a isso, mas eu acho que assim, com relação à pós-graduação, eu acho que as nossas universidades, elas de fato não estão prontas para trabalhar com as nossas indústrias e vice-versa. Isso não é uma realidade no Brasil. Isso é uma realidade nos Estados Unidos. Talvez seja uma realidade de grandes empresas,
mas as pequenas empresas, né, as micro, pequenas empresas, até algumas de médio porte, elas ainda não estão prontas aqui no Brasil por conta da Não, mentalidade mesmo, é o meu ponto de sim. vista, né? Mas eu Existe um gostaria. abismo. Exato. Mas eu gostaria, assim, sobre essa questão da teoria e da prática. E você que já fez um mestrado, foi para o doutorado, passou em várias empresas, como é que é isso aí? Então, é assim, ó, professora, eu acho que depende muito do porte da empresa e da estrutura da empresa, porque tem empresas pequenas que a gente às vezes vê que não tem nada, né, que às vezes quem assina pela empresa é um RT que vai lá às vezes uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, então é bem precário esse tipo de controle. Agora, quando a gente parte às vezes para médio porte, grande porte, aí começa a mudar. Mas trabalhar em controle de qualidade não é fácil, seja ele monitoramento de processo, seja ele na parte analítica, porque existe muito conflito, né? Qual tipo de conflito? Produção, controle de qualidade. Produção quer produzir, controle de qualidade quer que produz, mas com qualidade. Então existe esse tipo de conflito, existe e muito. Mas só que dependendo do porte da empresa, isso é ponderado. Existe um equilíbrio, mas nem sempre é assim. Né, vai acontecer situações de que é necessário produzir, ponto, acabou. E aí a empresa, quem toma conta é o dono ou algum encarregado e decidiu e vai fazer. Mas eu concordo com a professora que existe um intervalo aí muito grande entre a teoria e a prática, né? Mas isso não a gente não pode generalizar, não dá para ser regra, né? Para todas as empresas é assim, não, isso muda muito. E eu enxergo, no meu ponto de vista, que isso muda de acordo com o porte da empresa. Porque à medida que a empresa começa a atingir um tamanho de médio, algumas pequenas também, mas só que quando você atinge um tamanho de médio, grande porte, e você começa a vender, a atender consumidores que o nível de exigência é maior, né? Então, eu tenho uma empresa pequena, mas eu vendo para um grande atacadista. Aí o grande atacadista vai falar assim, ó, eu tenho 250 lojas, mas para você me atender, eu preciso que você coloque um plano de amostragem aí com uma frequência muito pequena, com mais análises. Então aí você começa a cumprir as exigências, não porque alguém foi lá e fez uma vistoria e pegou, não, porque você precisa vender para um cliente grande. Ou se esse cliente grande ele tem alguma certificação internacional, como 22.000, RC, SQF, enfim. E aí ele fala, ó, para atender os meus critérios, eu preciso que você também tenha esses critérios. Então aí cadeia começa a funcionar. Mas quando não tem essas exigências e às vezes fica muito a cargo de fiscalização federal, às vezes não tem braço para tudo isso. A gente tem muitas indústrias, muitas, falando só de alimentos, fora suplemento, água, enfim, nós temos muitas. Então, às vezes, quando não tem essa cadeia, aí realmente o abismo é enorme, né, entre a teoria e a prática, né? Porque acontece, não dá para falar que não acontece. Ah, na teoria é isso, na prática é isso. É realmente, porque vai depender muito do que a indústria quer, do que a empresa quer e do que a cultura dos proprietários, do dono, como é a cultura dele. Se a cultura vem de cima, de que ó, a minha empresa ela tem que estar intacta, limpa, não pode ter nada, eu tenho que fazer análise. Se a cultura vem de cima é muito mais fácil. Mas, assim, não é uma regra geral. Eu acho que não dá para colocar tudo dentro de uma panela e falar, não, tudo é assim. Porque não, eu vivenciei, eu vi que funciona. O que está na teoria funciona na prática, né? É lógico que às vezes tem algumas situações de legislação, de interpretação, que às vezes apresenta para um superior e o superior fala, não, esquece aí, vamos seguir aqui do jeito que eu estou mandando, ou a produção fala mais alto.
Não, não, a gente vai produzir. Ah, mas a umidade não está legal. Não, mas pode empacotar. O gerente autorizou. Então, assim, eu vejo que não é uma regra, mas que existe. E, no meu ponto de vista, existe bastante. Muito bom. Vou abrir, então. Obrigada, Marcelo. Vou abrir para Maria Vitória. Pode falar, Maria Vitória. Se você está falando, a gente não está ouvindo. Agora veio. Se você também quiser digitar lá na caixinha, porque a gente não está te ouvindo. A Maria Vitória vai digitar. Eu leio para ela. Quais são os principais desafios enfrentados pelo tecnólogo em alimento para se manter atualizado com as novas técnicas de análises laboratoriais? Muito bom. Muito boa pergunta. Ainda mais que muda muito, né? Quase todo dia. Eu acho que o grande desafio é continuar estudando. Esse desejo de adquirir o conhecimento, ele não pode se cessar quando você termina a graduação, ou quando você termina o mestrado, ou quando você termina o doutorado, ou quando você entra numa indústria e está lá todo dia fazendo sua rotininha. Eu acho que o desejo de adquirir esse conhecimento parte de cada um, né? Não existe um curso que vai estar lá, você se inscreve e, ó, atualizações de conhecimento para a área técnica. Não, eu acho que a gente chama de melhoria contínua, não só para a empresa, mas melhoria contínua do profissional. Então, quando eu estou num processo, quando eu estava na indústria, eu gostava muito de trabalhar na indústria. É, e eu via algo na parte analítica diferente, e aí eu sempre começava a pesquisar para ver se eu encontrava alguma alternativa que otimizasse aquele processo. Então, essa busca de conhecimento de novas técnicas, ela é muito pessoal. Lógico que dependendo da empresa ou do laboratório, ele vai ter um setor de pesquisa e desenvolvimento, que nem laboratório, ele também tem setor de pesquisa e desenvolvimento, mas é pesquisa e desenvolvimento de novas metodologias, novas técnicas, porque isso surge todo dia. Mas essa busca não tem uma regra, né? Fala assim, ó, tem uma regrinha para gente, tem um lugar que a gente vai um site lá e a gente consegue? Não. Conversando com outros profissionais, conhecendo outros profissionais, frequentando feiras, frequentando indústrias, sempre você vai aprender alguma coisa, sempre você vai levar um aprendizado para casa. Mas isso tem que partir de cada um. Não dá para não ter uma regra, não dá para falar assim, ó, entra lá nesse site que vai ter sempre uma atualização. É necessário a busca. Quando eu comecei a fazer a graduação, quando eu comecei depois de velho, com 33 anos, fazer a graduação, então fiquei muito tempo sem estudar. Na minha época não tinha nem química, era ciências. Então, eu me senti muito pressionado por essa busca de conhecimento, mas era para a graduação. Então, eu sempre que eu ia para uma aula e saía dessa aula, eu buscava algo fora. E eu acho que profissionalmente é assim também. Eu também mantive isso profissionalmente. Então, eu sempre busquei inovar ao redor do que eu fazia. Então, se eu estava na área de controle de qualidade, eu tentava otimizar através de, faço análise de proteína. Ah, mas vamos comprar um Dumas que faz proteína mais rápido, né? Vamos pesquisar. Então, aí a gente ia pesquisar. Ah, eu faço análise de fósforo, mas eu faço por esse método. Ah, mas tem esse método por espectrofotometria, é mais rápido. Então, isso tem que partir do profissional. Essa busca, não, ninguém vai te entregar, ninguém vai falar assim, ó, Tó, essa daqui é a pasta de novas tecnologias. Não.
Então, eu acho que essa busca de conhecimento ela tem que começar em cada um e ao redor, né? Então, se eu trabalho num monitoramento de processo e eu vejo algo que dá para me otimizar esse processo, vamos pesquisar o que que eu poderia colocar. O chão de fábrica ele é muito bom por causa disso. Então, eu via muitas situações que me fazia buscar alternativas. Pô, mas lá aquela amostra lá tá dando umidade alta. Se a gente colocar aqui um secador mais forte, vamos colocar um UV para esterilizar. Então, assim, eu saía às vezes do serviço e ficava pesquisando na internet para no outro dia trazer melhorias. Eu gostava muito disso. Então, eu falo por mim, né? Não sei se serve de regra geral, mas essa busca por novas tecnologias, novas análises, nem sempre a empresa vai te favorecer, ela vai te oferecer, ela tem que vir do profissional. É aquilo que a gente chama de proatividade, né? Então, sempre que a gente contrata ou vai contratar alguém, a gente busca essa proatividade, porque às vezes a pessoa que vem de fora ela tem uma visão do que a gente tem internamente. Mas voltando para o laboratório sempre ele está buscando, através do setor de pesquisa e desenvolvimento, mas muito mais através do profissional que está lá pesando na balança, fazendo umidade, e que às vezes detecta um desvio, algo ali que ele pode melhorar, uma possível melhoria, e vai, pesquisa e traz. E ele traz essa melhoria técnica, né? Mas os laboratórios, eles normalmente eles fazem através do setor de pesquisa e desenvolvimento. Muito bom, muito bom. Tem que estudar, gente, não tem solução. Não Ó, tem. eu vou dizer o seguinte, a gente já deu o nosso tempo, tá? É 8h30. Então, eu vou abrir para uma última pergunta, e pela lista aqui, a Beatriz seria a próxima, Beatriz Lombardi. Mas eu vou só ressaltar uma coisa, eu coloquei ali no chat um link para vocês preencherem com nome, e-mail e tal, para depois, quando a gente fizer o certificado, nós possamos enviar para vocês, tá bom? Então, quem está aqui, preenche, por favor. Beatriz, vou passar a palavra a você. Fica à vontade. Ó, Beatriz fez uma pergunta também digitada. Qual a dica que você dá para quem quer seguir nesse ramo laboratorial? Legal. Eu vou falar, se eu pudesse voltar lá atrás na UTFPE, terminando de me formar, eu lembro da professora doutora Susana Nixdorf, da UEL, dando algumas palestras, algumas coisas na época do mestrado. E é uma área que eu não atuei muito, tenho um pouco conhecimento, mas é a parte de instrumental. O que que é a parte instrumental? Análise de cromatografia, com cromatografia gasosa, HPLC, ICP, que é para tipo um equipamento mais moderno, que é absorção. Então, eu percebi que eu gostava. Quando eu entrei na Cacique, tive um pouco de contato com isso, mas eu nunca me especializei, nunca fui atrás de fazer um curso. é, mas, assim, para quem quer, um tecnólogo que tem vontade de ir para a área de laboratório, esse é um mercado que eu vejo que tem pouquíssimos profissionais. Aqueles que têm são muito bem valorizados, porque não é qualquer um que sabe manusear um cromatógrafo, ou um ICP. Apesar de toda a tecnologia que tem hoje dos equipamentos, alguns fazerem quase tudo sozinho, mas precisa da pecinha que está atrás dele. Mas eu acho que é uma área que é muito boa. Mas fora isso, fora essa área de cromatografia, de instrumental, físico-químico, microbiologia, quem gosta de bancada, né, de trabalhar em bancada, com análises, eu trabalhei muito em bancada, então isso me deu um suporte muito bom para mim trabalhar hoje na parte comercial. Então, quem gosta, faz um estágio, de repente, ó, gostei dessa área, vou seguir. Mas eu particularmente, se eu pudesse dar uma dica para alguém perguntasse para mim, estou me formando, o que que você acha? Faz um curso de cromatografia, procura a professora Suzana, que eu acho que é uma área que muito promissora, principalmente com essas tecnologias novas, né? Cada vez mais, né? Cada vez mais a gente precisa identificação de novos compostos, então eu particularmente eu gosto muito da parte instrumental.
Mas que nem eu falei, eu quero partir para a área de garantia para um laboratório. Faz um curso de 17.025. Não, eu quero partir para a área de microbiologia. Faz um estágio na área de microbiologia. Com certeza, se você tiver alguma experiência, seja na microbiologia, seja na fisicoquímica, você já entra com um passo à frente em qualquer seleção para laboratório, né? É que nem eu falei no começo, é que os laboratórios ainda têm um pouquinho dessa barreira. Para fisicoquímico é químico, para microbiologia é biologia, mas o tecnólogo ele se encaixa em qualquer setor dentro do laboratório. muito bom, Marcelo. Beatriz agradecendo. Então, nós também agradecemos a sua participação, a sua disponibilidade, sempre muito Eu que agradeço. enriquecedor fazer essa troca, né? Para aqueles que estiveram aqui também, obrigada, pessoal, por vir participar, contribuir, conversar, porque também não teríamos esse tete se vocês também não tivessem aí para a gente poder interagir. Então, eu agradeço, primeiramente ao Marcelo, depois a todos os presentes, e quem sabe uma próxima mais um pouquinho, né? Vamos fazer um Com treinamento certeza. com esses nossos alunos, vamos treinar Eu eles estou no que sempre à eles disposição. precisam. A gente pode Sempre à pensar disposição. um mini curso, assim, né? Assim, esse treinamento É, que eu dou lá para o meu pessoal, das coisas básicas, vamos fazer um treinamento desse e vamos, fazer um vamos. mini curso. Acho que isso seria bem legal. Você trabalhou com o Eduardo Gradin na Cacique? O Eduardo foi, um pouquinho sim, ele foi analista lá. Eu trabalhei um tempinho com o Eduardo, sim. Eu lembro dele. Aí, é o pai da Que Mariane. legal. Aí, pare. Fala para ele. Trabalhei lá na Cacique com ele, mas eu acho que foi pouco tempo, mas eu lembro do Eduardo, ele era analista do turno, eu trabalhava no turno. Que legal, Legal. que Aí, o mundo legal, é sempre pequeno, né? Nossa, eu nunca vi. com certeza. Então tá joia, Professora, pessoal. sempre estou à Obrigada. disposição, precisando, pode chamar, pode contar comigo. Para mim Muito sempre é bom. uma satisfação. Nós também. Obrigada, pessoal. Você já me ajudou bastante na indústria, A Vitória. Vitória tá aí, a Vitória é da King Vitória, ela, né? É, Dog King. E Vitória, a gente conversa bastante. Muito bom. Então tá joia, pessoal. Obrigada, Marcelo. Vamos Obrigado, finalizar professora. esse momento. E ficamos aí. Sempre fica um rabinho para a gente trabalhar mais outras coisas mais para Sim, frente. com certeza. Boa sorte para todo mundo aí. Tchau, tchau. Tchau, gente. Vou desligar. Tchau.